Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e pretendo ajudá-los na resolução das atividades do volume 5, semana 4. Tema da aula de filosofia de hoje, o século XXI e o espetáculo da razão. Antes de começarmos, porém, como sempre, peço para você compartilhar esse vídeo, se você curtiu, claro, deixar um biscoito, um comentário, para a gente poder rir um bocadinho junto e seguir a gente nas redes sociais para que a gente possa interagir de uma maneira mais interessante, vocês verem os cronogramas e tudo mais. Prometo que vai ser muito útil, ok? Grande abraço e vamos lá! Século XXI e o espetáculo da razão. Pessoal, eu tenho certeza que muitos de vocês não devem ter pego direito o que esse título quer dizer. Bom, se você foi ali atrás, como devia ter feito, e olhado o texto antes de ver esse vídeo, com certeza você entendeu o que eles quiseram dizer com século XXI e espetáculo da razão. Agora, se você não fez aquilo, de dar uma olhada no texto antes, vai lá e olha. Mas o que se quis dizer é que o espetáculo da razão, marcadamente ali, uma característica desse século XX e século XXI, o espetáculo da razão está sendo visto em todos os lugares que a gente olha ao nosso entorno. Toda a tecnologia que a gente convive hoje, né? A gente lida com isso com tanta naturalidade, não é? A possibilidade de se ter luz em casa, ou a possibilidade de tirar foto das pessoas que a gente gosta, de mandar uma fotinha ali do seu sorriso, por exemplo, para a gatinha ou para o gatinho. Pois é, por termos nascido nesse século, eu não, né, sou do século passado, mas enfim, vocês por terem nascido nesse século, provavelmente naturalizaram muitas coisas. Naturalizaram o fato de que a medicina está aí ajudando se você quebrar a perna, de amores pela morena, que também a química está aí para ajudar a gente na produção de várias e várias substâncias que são úteis ao nosso dia a dia. A gente vive num mundo em que a física nos permitiu alcançar os ares e viajar de continente a continente em horas. Para vocês, por mais que isso seja distante, para um ou outro que não tenha possibilidade ou acesso para esses produtos ou serviços, querendo ou não, por outro lado, você naturalizou a existência disso. Você sabe que isso existe. Isso não é ultra surpreendente que você possa voar de um lado para o outro e estar num outro continente em poucas horas. A questão, porém, pessoal, é que esse nosso modo de vida com uma tecnologia tão avançada, com uma medicina que nos permite sobreviver por muito tempo, nossa química que produz várias substâncias e a física que nos projeta aos ares, isso é muito novo. São pouquíssimas as gerações que puderam conviver com uma vida similar a essa nossa. Uma vida de conforto em potencial por avanços médicos, né? Uma vida de conforto e possibilidade de comunicação com alguém que a gente gosta. Então, a realidade do século XXI é uma realidade de vários e vários avanços tecnológicos. Claro que esses avanços não chegam igualmente para todos. Claro também que esses avanços tecnológicos já foram utilizados para coisas completamente desumanas, para o extermínio de outros seres humanos, como no agente laranja, utilizado no Vietnã. A bomba atômica, utilizada no Japão, foi uma ótima tecnologia para matar. Então, com certeza, a racionalidade nem sempre produz consequências positivas. Entretanto, é um fato que muito do mundo se mudou graças a essa racionalização ocorrida.
essa que você naturaliza no dia a dia, em que você pega nas suas mãos um aparelho eletrônico, mas por ter esse desconhecimento, essa dificuldade de enxergar de uma forma mais panorâmica passado e presente, muitas vezes a gente não consegue enxergar que nas nossas mãos está um aparelho muito mais tecnológico, com muito mais memória e velocidade, esse aparelho é, do que todos os computadores que ajudaram o ser humano a ir para a Lua. Enfim, indo para a resolução da atividade, pessoal. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisa na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Então esse trecho é de Friedrich Nietzsche, Genealogia da Moral. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais, né? Um mecanismo que difere seres humanos e animais, que é marcado pelo quê? Aí você me ouvindo explicar e tendo lido aquele texto, você vê essa letra A e fala, racionalidade científica, pum, é isso. Mas ó, colega, dá uma olhada ali no texto. O texto está falando de racionalidade científica? Esse texto aqui, ó, dá um? Não. Então a letra A está fora. Letra B. Determinismo biológico. Determinismo biológico seria um modo de pensar uma ideia em que não existe liberdade, né? Ou a liberdade é limitada. Nós somos determinados pela nossa biologia, por uma programação genética, talvez. Então, a letra B está falando sobre isso, mas o texto não está falando sobre a gente não ser livre, a gente ser determinado pela nossa biologia. Não. Vamos para C. Degradação da natureza. Bom, fala de sacrifícios e penhores e mutilações, mas não está falando especificamente da natureza. Então, não. Letra D. Domínio da contingência, né? Ou a capacidade de moldar as coisas que a gente não consegue prever, né? Tornar as coisas do jeito que a gente quer, não faz muito sentido. Letra E. Consciência da existência. Bom, pessoal, eu vou com a letra E. Por quê? Porque na minha visão, ao longo do texto, que vocês conseguem ler ali em cima, refere-se ali com muita frequência a essa questão da consciência da existência. Né? Então, ó, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória, né? E aí vai falando que sacrifícios, mutilações, rituais, tudo isso tem origem no instinto que divisa a dor, um poderoso auxiliar da memória. Então, acho que assim, está dando a entender que tudo isso, essas formas ali de lidar com o nosso corpo, com a natureza, surgem dessa consciência da existência humana. E a partir da consciência de que a gente existe, de que eu existo, eu vou lá e crio todo um significado para minha vida e para a vida dos demais. Então, acho que a letra E está mais coerente com a mensagem do texto. Faz sentido? Atividade 2, Enem 2018. Vamos lá. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. Então, um texto muito interessante, Merleau-Ponty aí, mais uma vez, genial. O que eu posso entender desse texto tem a ver com
um pouco do fazer da filosofia, né? O filósofo, repara logo no começo, o filósofo ele se reconhece pela posse, pelo domínio do gosto pela evidência, né? Então, assim, a gente vai buscando evidências para poder suportar as nossas explicações sobre o mundo. E querendo ou não, como diz no final do texto, o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva do saber à ignorância. Então, assim, o filósofo meio que torna estranho uma coisa que a gente acha que é natural, né? Por exemplo, se a gente está acostumado já a achar que é natural simplesmente comprar coisa quando vê propaganda, vem lá o filósofo e te pergunta, pera lá, mas até que ponto você não está sendo influenciado em demasia por propaganda e até por uma ideia falsa de liberdade quando você é incentivado a comprar? Até que ponto você não está definindo a sua existência pelo comprar? Né? Então, assim, o filósofo, né, ele meio que te move de uma certeza aparente que você tinha para uma ignorância, do tipo, caceta, agora eu não sei mais nada. O que aconteceu? Pera lá, eu estou comprando porque eu quero, porque tem propaganda, porque isso vai preencher um vazio na minha vida, e aí você fica num estado de ignorância. Meu Deus, eu não sei o que eu acho, o que eu quero. E aí, de novo, da ignorância, o filósofo te auxilia em direção ao saber. Ele te estimula a tirar conclusões, perdão, a respeito daquele assunto que você antes estava confuso, né? Então, do saber à ignorância, da ignorância há um saber também, né? O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza, vamos lá, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Não está falando sobre método dialético aí, não consegui encontrar. Então, letra A, Letra B, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das... Não está falando de já tipo, ter ideias inatas, seja nascer com algumas informações e ideias. Não. C, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Também não, né? Está mostrando exatamente como que a verdade ela é construída, um tanto graças à filosofia também. Letra D. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Ó, faz mais sentido. Letra E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Não, achei muito amplo. Muito amplo. Então, assim, discordo da A, da B e da C e achei a E muito ampla. Vamos para a letra D, então. Conciliar o rigor da investigação, né? Porque você filosofar, você investigar sobre a natureza, não é uma coisa aleatória. Tem que ter um cerne, um andamento, uma lógica por trás. Então a investigação ela tem um rigor, um procedimento, uma lógica. A inquietude do questionamento, né? Porque ao mesmo tempo você faz perguntas sobre várias coisas. Então eu acho que sim, realmente, a atividade do filósofo se caracteriza por isso mesmo, né? Ele traz um pouco de ordem, um pouco de lógica, um pouco de encadeamento à doideira que é a nossa capacidade de fazer perguntas. Então, ficaria com a letra D, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí na resolução dessas atividades. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, segue as redes sociais, deixa um biscoito e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um abraço.